Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana do Investidor Iniciante. Na Semana do Investidor Iniciante, você vai aprender o passo a passo para sair da poupança, o passo a passo para sair dos outros investimentos tradicionais oferecidos pelas grandes instituições financeiras e como que você faz para sair desses investimentos tradicionais e se tornar um investidor, uma investidora de verdade. Quando você investe na poupança e nos outros investimentos tradicionais, você perde dinheiro. E quando você tenta investir e ganhar dinheiro, por exemplo, indo para a bolsa de valores, sem saber o que você está fazendo, você também perde dinheiro. Em ambas as situações, você não é um investidor. E o pior de tudo, você está perdendo o seu bem mais precioso, que é o tempo. E as técnicas que eu vou ensinar nesses 4 episódios vão ser o passo a passo para você não depender do gerente do banco, nem do assessor de investimentos. Assessor de investimentos, não sei se você já sabe, mas é uma espécie de gerente da corretora de valores. E para você entender esses conceitos que eu vou te ensinar, você não precisa ter conhecimento em finanças, você não precisa ser uma pessoa experiente em investimentos, porque esses 4 episódios foram feitos de uma forma muito simples, com uma linguagem didática, de forma que qualquer pessoa possa entender. E se você ficar com dúvida, ao final dessa primeira aula, eu vou abrir o grupo lá no Facebook, o qual eu vou deixar o link aqui na descrição, para você postar as suas eventuais dúvidas. E lá no grupo do Facebook da Semana do Investidor Iniciante, que é um canal exclusivo e fechado para quem se cadastrou nesse evento, eu e a minha equipe vamos estar acompanhando as eventuais dúvidas para que você não saia da Semana do Investidor sem se tornar um investidor ou uma investidora de verdade. O meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro, sou ex-bancário e criador do canal Começar a Investir de 0 a 100. E na Semana do Investidor Iniciante, eu vou te mostrar o poder que o conhecimento sobre dinheiro pode fazer sobre você. Vamos aprender que de forma muito segura é possível fazer o seu dinheiro render mais do que a poupança. Aliás, muito mais do que a poupança. Dá uma olhada nessas 2 imagens onde aparece algum dos meus resultados de uma carteira de investimentos bastante conservadora e em seguida uma simulação comparando investimentos mais seguros que a poupança e comparando também as rentabilidades. Nessa primeira imagem aparece uma carteira de investimentos conservadora. O que é uma carteira de investimentos conservadora? São investimentos que não são poupança e que têm potencial de rentabilidade acima da poupança, acima da inflação, com muito mais segurança do que a poupança. Então ele mostra nessa imagem que essa minha carteira de investimentos em 12 meses teve uma rentabilidade de 10,16%. O valor do rendimento está propositalmente apagado, porque o objetivo aqui é nós trabalharmos com termos percentuais. Quando você olha lá embaixo, essa linha pontilhada é a poupança e essa linha amarela variável é a minha carteira de investimentos. Observe que a poupança está muito próximo do 0%, enquanto a minha carteira ela está muito próxima a 10%, com potencial de valorização maior ainda no longo prazo. Veja que nós estamos pegando os últimos 12 meses, isto é, de junho do ano passado até maio desse ano, onde nós tivemos
uma situação de crise na saúde e, consequentemente, crise econômica. E mesmo assim, essa carteira ficou positiva. Há cenários, há momentos em que essa mesma carteira teve rentabilidade acima de 30% em 12 meses. Repetindo, feito isso com muita segurança. Agora dá uma olhada também nessa simulação em que investimentos mais seguros do que a poupança são muito mais rentáveis. Eu fiz uma simulação de investimentos com o valor de R$1.000 por mês. Então, investindo R$1.000 por mês na poupança e com resgate em agosto de 2040, na nossa simulação aqui, nós teremos um total na poupança de R$355.643,06. Já em uma aplicação mais segura, ela se demonstra muito mais rentável, ou seja, um total de R$432.082,99. E esse valor já é o valor líquido, que dá uma diferença de mais de R$76 mil. Repetindo didaticamente mais uma vez, de forma muito segura. Aliás, mais segura do que a poupança, que é o investimento mais tradicional do nosso país. Com outros investimentos tradicionais oferecidos pelas grandes instituições financeiras, isso também acontece, mas eu estou comparando com a poupança, que é o investimento mais comum e mais fácil de nós entendermos aqui nesse primeiro momento. Nós temos mais de R$1 trilhão investidos erroneamente na poupança. O problema é que as pessoas sabem que a poupança não rende nada, mas existem outros investimentos tradicionais que também não rendem nada, que também rendem muito pouco. Deixa eu dar alguns exemplos para você e entenda o seguinte: a poupança, independente da instituição financeira, paga a mesma mísera rentabilidade. Esses outros investimentos que eu vou mostrar para você têm a rentabilidade variável. Só que em 100% das vezes, quando o investidor não tem conhecimento, esses investimentos rendem muito pouco. Inclusive, alguns desses investimentos chegam a render menos do que a poupança. Vamos dar uma olhada quais são esses investimentos e que estão tentando enganar você de verdade, viu? Preste muita atenção nessas imagens. A poupança disparado é o primeiro. É o investimento mais tradicional e mais comum. Em seguida temos a LCI, que é uma letra de crédito imobiliário. E muita gente sai dela, da poupança, e vai para a LCI pensando que está fazendo um bom negócio. Mas esse também é um péssimo investimento tradicional oferecido pelos grandes bancos. Outros investimentos tradicionais com baixíssima rentabilidade oferecida pelas grandes instituições financeiras é a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, os fundos de investimentos, as previdências e os títulos de capitalização que eventualmente são oferecidos como investimento, mas na verdade é um plano para eventualmente você ser sorteado e ganhar um grande valor. Eu já quero aproveitar e dizer aqui para você que esse conteúdo dessa aula e de todos os episódios é um conteúdo educativo, não é uma indicação de investimentos. E eu quero dizer para você que sim, a poupança rende pouco. Os outros investimentos que eu mostrei aqui para você, a LCI, a LCA, os fundos de investimento, a previdência, eles rendem muito pouco quando você não tem conhecimento. Agora, se você sabe o que você está fazendo, esses mesmos investimentos, e existem outros melhores ainda, tá? Mas esses mesmos investimentos podem te entregar uma rentabilidade melhor. Porque, como eu disse para você, a poupança tem a mesma rentabilidade em todos os bancos.
Já esses outros investimentos, eles têm rentabilidades variadas e essas rentabilidades, elas são definidas no momento da contratação do investimento. Por isso que é importante você conhecer o que eu vou te falar agora. Nós podemos investir utilizando metodologias já comprovadas e que foram utilizadas pelos maiores investidores do mundo. Por exemplo, como o Warren Buffett. O Warren Buffett é um dos maiores investidores da história e com 7 anos de idade ele já lia livros sobre investimentos e aos 11 anos de idade ele já investia na Bolsa de Valores. Ele tinha uma vantagem, o pai dele trabalhou na Bolsa de Valores. Mas nós podemos entender esses conceitos e adaptar para a nossa realidade. Eu quero te lembrar uma coisa. Warren Buffett começou muito novo. Mas eu, Michael Lima, hoje sou educador financeiro, não comecei com 11 anos de idade, não. Comecei um pouquinho depois dos 20 anos de idade. E eu conheço muitas pessoas que começaram com 40, com 50, tenho alunos com mais de 60 anos. E todo mundo tem um ponto em comum muito importante. Seja o Warren Buffett, que começou com 11 anos de idade, seja eu, Michael Lima, educador financeiro, seja as pessoas que eu acompanho, que começaram com 40, 50, 60 anos de idade. O que todos nós temos em comum é que nós tomamos a importante decisão de começar a investir da forma correta. Deixa eu te contar uma coisa. O primeiro investimento que eu fiz, e que não era um investimento, mas eu pensava que era, foi na poupança. No ano de 1996, eu abri uma conta no antigo Banco do Estado de Santa Catarina. Hoje ele faz parte do Banco do Brasil, o BESC, Banco do Estado de Santa Catarina, não existe mais. E quando eu fui abrir essa conta, foi para fazer investimentos e era uma conta poupança. E a minha mãe teve que assinar essa conta porque eu era menor de idade. Lembra que eu comentei com você que tempo é uma coisa muito importante, tempo é dinheiro. Presta atenção. Saiu de casa eu com meus documentos, a minha mãe com todas as suas atividades do lar e mais outro filho pequeno para cuidar. Fomos até o banco, pegamos uma fila, ficamos horas esperando e abrimos uma conta poupança e fiz lá eu todo feliz o meu primeiro depósito, o meu primeiro investimento. Quanto tempo e quanto dinheiro perdido. E eu continuei nesse banco. Eu me achava um cliente fidelizado, um cliente antigo. Eu pensava, nossa, eu abri minha conta em 1996 com 16 anos de idade. Então eu vou ser um dos clientes mais antigos desse banco, quem sabe? Isso não faz diferença nenhuma. Michael, mas se o banco é sério, faz diferença? O bom cliente para o banco é aquele cliente que gera rentabilidade para o banco. O tempo que esse cliente está vinculado ao banco não necessariamente faz esse cliente gerar rentabilidade para o banco. E em 1998, eu já com 18 anos, não contente com a poupança, porque todo mundo já falava naquela época, a poupança rende pouco, adquiri um consórcio e um título de capitalização. Eu até sabia que o título de capitalização tinha uma rentabilidade pequena, mas eu queria concorrer aos prêmios. Agora, o consórcio, eu pensava que era um bom negócio. E eu nem tinha entendido naquele momento que eu pagava uma taxa muito alta, que se chamava taxa de administração. Em nenhum momento eu lembro deles terem me explicado sobre essa taxa. Me explicaram somente sobre os sorteios e sobre as vantagens dessa espécie de poupar, de guardar dinheiro. Mas aí tem um grande problema. Eu guardava dinheiro, então eu, Michael Lima, diferentemente dos meus amigos, eu já tinha uma característica de que eu queria guardar dinheiro. E meus amigos normalmente queriam só gastar. Mas, mesmo eu gostando de guardar dinheiro, mesmo eu me interessando muito pelo mundo dos investimentos, com 18 anos eu já comecei a ler sobre Bolsa de Valores, eu estava realmente muito interessado. Mas eu estava em algo que eu chamo de ciclo do poupador, isto é,
eu guardava uma certa quantidade de dinheiro. Esse dinheiro até rendia um pouquinho, ele poderia até render muito mais, mas ele rendia um pouquinho porque eu não tinha um real conhecimento sobre finanças e sobre investimentos. E depois o que acontecia? Eu gastava tudo. Então eu ficava toda a vida nesse ciclo, que é o que eu estou chamando aqui, conceituando nesse momento, de ciclo do poupador. Ciclo do poupador é aquela pessoa que guarda dinheiro, seja na poupança, seja embaixo do colchão, como a minha avó, seja em péssimos investimentos, acumula uma quantidade de dinheiro e gasta tudo. E começa novamente. E isso não traz prosperidade financeira, não traz riqueza, isso não faz você ser um investidor de verdade. Um pouquinho mais para frente, no ano de 2002, eu tinha 22 anos, eu trabalhava na produção de uma empresa de refrigeradores na cidade de Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, e é uma cidade que tem uma característica de prosperidade, porque é uma cidade que tem muitas empresas. Mas as pessoas com quem eu convivia, no meio social que eu vivia na época, as pessoas estudarem, fazerem ensino fundamental, ensino médio e trabalharem como operárias nas empresas. Só que eu ganhava um salário que, para mim, para o meu pensamento de investidor, era um salário muito pequeno. Era aproximadamente um salário mínimo e meio. Em valores de hoje, algo como R$ 1.500. E esse R$ 1.500, em valores de hoje, é claro, na época era muito menos. Estou trazendo para valor presente. Esse R$ 1.500, ele não me dava grandes possibilidades de investir, de passear com a minha filha, de fazer coisas que uma pessoa de classe média poderia fazer. E aí eu queria mudar de vida, mas eu não sabia como. A minha família era uma família de trabalhadores da roça, trabalhadores braçais, e de pessoas que trabalhavam como operários nas empresas. E esse meu desejo de mudar de vida, o que eu faço, o que eu vou fazer, o que eu faço da minha vida, será que eu abro uma empresa, o que será que eu faço? Eu vi que um amigo meu dessa empresa de refrigeradores, onde eu trabalhava na produção, estava estudando para trabalhar no Banco do Brasil. Então eu disse, opa, é isso que eu quero fazer, eu vou trabalhar no banco. E eu tomei de verdade essa decisão no ano de 2002. E o que mais me chamou a atenção em trabalhar no banco é que eu tinha uma cabeça de investidor. Então pensei naquele momento, poxa, se eu trabalhar no banco, eu vou começar a entender tudo sobre investimentos. Foram 3 anos. 2002, 2003, 2004, em 2005 eu consegui trabalhar em uma das maiores instituições financeiras do nosso país. Instituição essa que eu cheguei ao cargo de gerente de atendimento em negócios. E nesse cargo eu fiquei por 10 anos. E durante esses mais de 10 anos trabalhando nessa instituição financeira, aqueles investimentos que eu já tinha começado lá com 16 anos de idade, eles começaram a crescer. Eu realmente aprendi como que funciona o mercado de investimentos, como que funciona o mercado financeiro, e eu acumulei uma quantidade de dinheiro que me fez pedir demissão do banco no ano de 2019. Porque o que eu mais gostava de fazer era investir e ensinar as pessoas como que elas podem investir da forma correta. E trabalhando no banco, eu não tinha essa possibilidade porque eu tinha que oferecer os produtos da instituição financeira que eu trabalhava. Então, a partir de 2019, eu me tornei oficialmente educador financeiro. Eu percebia que no banco, de cada 10 pessoas que eu atendia, e foram milhares e milhares de pessoas que eu atendi, de cada 10 pessoas, 8 pessoas estavam interessadas em fazer um empréstimo e eram totalmente desorganizadas financeiramente, e 2 pessoas, isso não é um número exato, tá? Aproximadamente 2 pessoas, ou seja, 20%, queriam investir. E aonde que elas investiam? Exatamente. Investiam na poupança ou em um outro péssimo investimento. Então esse meu desejo de... Eu tinha uma vontade de dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que se organizar e tem que investir dessa forma. E essa vontade que me fez ter a coragem de pedir demissão e me tornar um educador financeiro. Eu percebi uma coisa, gente. A forma mais fácil, mais
simples das pessoas entenderem o que é ser um investidor de verdade era eu dizer o seguinte: eu vou te ensinar a ter mais rentabilidade que a poupança, que é o investimento que todo mundo conhece. Não adiantava ficar falando muito em IPCA, LCI, LCA, CDB, IGPM, ficava muito complicado. Então eu comecei a dizer, olha, eu te ensino a ter mais rentabilidade que a poupança, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é, e com mais segurança, porque muitas pessoas não evoluíam nos investimentos simplesmente por medo de que o seu dinheiro não estava seguro. Quando a gente fala de poupança, não sei se você investe ou já investiu na poupança, mas tem alguns fatos que você tem que se preocupar. No ano de 1990, o governo da época tomou uma medida econômica e ele reteve os depósitos populares. E o que aconteceu nessa época com quem não sabia investir, que era o povo, eram os depósitos populares? Eles ficaram sem dinheiro. O governo reteve o dinheiro dos depósitos populares. Agora, o que aconteceu naquela época, em 1990, com quem já sabia investir? Nada. Uma simples oscilação nos seus investimentos, mas o governo não reteve os investimentos dos investidores de verdade desde aquela época. Então a história nos ensina que conhecimento financeiro te livra de problemas de governo, te livra de crises econômicas. Você vai aprender durante essa série que não importa se nós estamos vivendo numa crise, se os investimentos estão caindo, se o mercado está subindo, porque investindo da forma correta, você cria uma barreira em relação a esses fatos econômicos e de intervenção do governo. Um outro ponto importante é que grandes bancos querem te pagar uma rentabilidade pequena. Então o que algumas pessoas fazem? Vão para bancos menores, como por exemplo o Banco Rural, Banco Cruzeiro do Sul, o Banco Oboé de Fortaleza, Banco Santos, Banco Pan, que são bancos menores, mas talvez você não saiba, mas todos esses bancos que eu acabei de citar, que são bancos menores, que prometiam uma rentabilidade maior para o investidor, eles tiveram problemas de fraudes, fraude financeira, foram liquidados pelo Banco Central. Inclusive, até hoje, alguns bens dos donos desses bancos, os chamados banqueiros, foram retidos pela justiça. Você tem que entender o seguinte: alguns investimentos, como a poupança, eles têm um cadastro no seu nome. Então, quando você tem uma conta poupança, você tem um cadastro no seu nome, no seu CPF. Mas essa poupança não é sua. Você não comprou essa poupança. Essa poupança é do banco. E se o banco tiver algum problema, o investidor que já estava sendo mal remunerado ainda pode, inclusive, perder esse dinheiro. Ainda pode, inclusive, perder parte ou todo o dinheiro investido. Lembra que eu falei do maior investidor do mundo? Dá uma olhada nessa regra simples, óbvia, mas que a maioria das pessoas não fazem. 99,9% das pessoas não fazem. Regra número 1. Nunca perca dinheiro. Regra número 2. Não se esqueça da regra número 1. Warren Buffett, que é o maior investidor da história. Parece óbvio, parece simples, mas as pessoas não fazem. Investindo na poupança e nos investimentos tradicionais, nós estamos infringindo esses dois pilares, essas duas regras. Mas, Maicon, será que eu consigo entender, Maicon Lima? Será que eu consigo aprender a investir de verdade? Bom, primeiro ponto, que o fato de você estar me assistindo aqui agora prova que você não acredita naquelas promessas mirabolantes de ganhar dinheiro do dia para a noite, ou ganhar dinheiro da noite para o dia. Essas promessas só te fazem perder tempo e dinheiro. Você precisa simplesmente aprender os conceitos de ganha-ganha do seu dinheiro. O que eu chamo de conceito de ganha-ganha é o tipo de investimento que você rentabiliza e não tem o risco de perder em operações arriscadas. Para você não cair nessas promessas de ganho rápido de dinheiro, quero que você entenda dois conceitos
muito importantes. No mundo dos investimentos, nós temos dois grandes mercados, que é o mercado de renda fixa e o mercado de renda variável. Esses dois mercados são importantes, tanto a renda fixa como a renda variável. Esses dois mercados se complementam. No mercado de renda fixa é onde nós fazemos a nossa reserva de emergência, é onde nós fazemos a nossa reserva de liquidez ou reserva de segurança e é onde nós movimentamos o nosso caixa, que é aquele dinheiro que fica lá guardado para nós pagarmos as contas do mês. Exemplo de investimentos no mercado de renda fixa: Tesouro Direto e debêntures. O outro mercado, que é o mercado de renda variável, é o mercado que tem maior potencial de você criar uma renda passiva. O que é renda passiva? Renda passiva é aquela renda que você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Isto é, você vai investir e vai recebendo dividendos. No começo esses dividendos podem ser pequenininhos, mas com o tempo esses dividendos vão criando volume. Dividendos significa lucro, significa rentabilidade. Se você deixa dinheiro na poupança, na rentabilidade que ela está entregando hoje, demora exatamente 346 meses para você conseguir dobrar o seu investimento. Mas se você investe em investimentos seguros, inclusive conservadores, igual aquela carteira que eu mostrei no começo do vídeo, olha só a diferença nessa imagem. Ao invés de 346 meses, são necessários apenas 83 meses. Olha que diferença, gente. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas a história do mercado financeiro já mostrou que quem não investe em educação financeira sempre sai perdendo. Então, você ainda acredita que a poupança é segura? Porque existe um gerente do banco para te atender? Eu, como educador financeiro, te digo que ela não é segura porque a poupança não é sua. A poupança é do banco, também porque ela te entrega uma pequena rentabilidade que não cobre nem a inflação. E o gerente do banco que está lá para te atender, ele é um funcionário dessa instituição financeira. Hoje pode ser essa pessoa que está te atendendo, mas amanhã depois, se o interesse da instituição for que tenha um outro funcionário, pode ser uma outra pessoa, um outro gerente que vai te atender. Se você tem medo desse novo mundo de possibilidades incríveis, se você tem medo de sair do seu banco tradicional, eu quero que você saiba que você não precisa entender de finanças, você só precisa ter um CPF e acesso à internet. E você só vai investir em uma conta corrente que fica no seu nome. Você nunca vai transferir um valor de você para uma outra pessoa. E pode começar a investir um pequeno valor antes de investir valores maiores. Simples assim. Eu, Michael Lima, vou entregar tudo mastigado na Semana do Investidor Iniciante para você sair da poupança com segurança e se tornar um investidor ou uma investidora de verdade. No próximo vídeo dessa série eu vou te contar como lucrar mais do que a poupança e os investimentos tradicionais oferecidos pelos grandes bancos e como você escolhe o momento exato para investir. Então não perca a próxima aula e não esquece de deixar um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse primeiro episódio. E a partir de agora está aberto o grupo do Facebook. Vou deixar aqui embaixo também o link para acesso ao canal exclusivo da Semana do Investidor Iniciante lá do Facebook. Lá você vai conseguir encontrar outras pessoas que, assim como você, estão iniciando nessa jornada de investimentos. Além do mais, eu e a minha equipe vamos estar acompanhando para tirar as dúvidas da Semana do Investidor Iniciante. Então, aproveita para participar e nos vemos amanhã às 20 horas na próxima aula.